Bom dia, alunos da Escola Dominical da Igreja Metodista de Ibiporã e outros também que nos assistem os estudos bíblicos. Estamos terminando hoje a penúltima lição do texto Raízes da Nossa Fé e hoje nós vamos falar sobre o Dia de Ação de Graças. Apesar de estar longe, a gente quer falar um pouquinho sobre isso e principalmente sobre gratidão. Eu vou ler então 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O Dia de Ação de Graças ele é comemorado em vários países, mas a sua origem vem dos Estados Unidos, quando em 1620, peregrinos puritanos que fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra se instalaram em terras americanas, fundando 13 colônias. Após enfrentar um período de muitas dificuldades, com a ajuda de indígenas nativos e muita persistência, puderam plantar e recolher uma abundante colheita. A alegria e a gratidão culminaram em uma festa, para a qual as famílias indígenas foram convidadas. Esta festa marcaria, segundo consta, o primeiro dia de ação de graças, celebrado até hoje na quarta quinta-feira do mês de novembro. Só para colocar, né, quando é. E aqui no Brasil, ele foi instituído na Lei 781, de 17 de agosto de 1949, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. O decreto número 57.298, de 19 de novembro de 1965, regulamenta as comemorações do Dia Nacional de Ação de Graças. Finalmente, a Lei número 5.110, de 22 de setembro de 1966, determina que o Dia Nacional de Ação de Graças seja comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro, sendo o Ministério da Justiça o órgão legalmente incumbido de promover a sua celebração. Então, temos a origem do Dia de Ação de Graças, as leis, a comemoração. Mas, enfim, o Dia de Ação de Graças tem a ver com um coração agradecido a Deus e, antes de tudo, um coração humilde e dependente. É necessário que a gente tenha um coração humilde e saiba que tudo vem de Deus para que a gente possa agradecer e ter um coração grato. Sempre temos motivos para agradecer a Deus, todas as pessoas têm. No entanto, não é todo mundo que consegue enxergar, não é mesmo? Não consegue enxergar que tudo vem de Deus, que tudo é fruto do amor de Deus. E o conselho, então, de ser agradecido e agradecida não é condicional, é para todo mundo. A origem da palavra. Então, vamos lá. Vamos pensar algumas coisas como agradecimento. Quando nós recebemos alguma coisa, nós dizemos obrigado. A palavra obrigado, ela vem do latim obligatus, e participa do verbo obligare, ligar, amarrar. É uma forma abreviada da expressão fico-lhe obrigado, ou seja, fico-lhe ligado ou ligada pelo favor que me fez. Quando nos tornamos devedores de outrem por serviço que nos foi prestado, criamos uma ligação, ou seja, quando alguém faz alguma coisa para a gente diz obrigado, ou seja, nós estamos dizendo eu fico lhe devendo isso, ou eu fico ligado a você por causa desse bem que você me fez. Quando nós dizemos de nada, nós estamos dizendo assim, não, você não está obrigado de nada. Eu fiz porque eu quis fazer e eu não estou querendo nada em troca. A gratidão, ela vem do latim, que é gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Significa, então, um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é reconhecido. É uma emoção que envolve um sentimento e, portanto, não há obrigações, ligações ou amarrações. Então, o ideal seria a gente dizer que quando a pessoa faz alguma coisa que não quer outra em troca, graças, gratias, né, que é isso do latim. Mas a gente diz obrigado e de nada a gente entendeu por que a gente faz isso. O desafio, então, de um coração aquecido não é se apegar às circunstâncias, mas depositar sua confiança no fato que Deus nunca desampara o seu povo.
Então, tudo vem de Deus, nós precisamos ter o nosso coração grato a Deus. A Bíblia fala muitas coisas sobre gratidão e o povo de Deus fazia muitas festas em gratidão a Deus. Moisés trazia ao seu povo essa prática de celebrar a Deus pelas colheitas realizadas durante o ano. Em Êxodo 23, 14 a 19, encontra-se um resumo das festas instituídas pelo Senhor como festas fixas. Entre elas, o Pães Asmos para a memória da libertação do Egito e as duas festas relativas à colheita. A festa da cega ou a festa das semanas, posteriormente chamada de Pentecostes. Festa que marcava o término das colheitas dos grãos. A razão desse nome está no período de duração dessa celebração, 7 semanas. Com essas celebrações, o povo manifestava a fé de que todo o sucesso da colheita era advindo do cuidado e sustento divino. A colheita só é possível porque Deus permanecia abençoando seu povo. A gente precisa ter isso no nosso coração, que tudo que a gente tem só é devido a que Deus é abençoador e misericordioso. O hábito, então, de dar graças permaneceu no meio do povo de Deus, embora a tendência de esquecer de agradecer está em todos nós, não é mesmo? Por essa razão, entre os conselhos dados ao povo de Tessalônica, que é o texto que a gente leu no início, estava a exortação: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Assim como o povo da Bíblia, muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Mas, ao mesmo tempo, temos muitas razões para agradecer. A boa mão de Deus tem nos guiado e nos sustentado. Temos nos usufruído de sua graça, da sua misericórdia, que constantemente nos assistem. Paulo nos exortou, então, a agradecer em tudo. Então, em tudo deem graças. Mas não é agradecer por tudo, porque às vezes as pessoas dizem assim: mas eu vou agradecer pelo sofrimento, eu vou agradecer porque alguém morreu, eu vou agradecer porque eu perdi o emprego. Você vai agradecer por isso? Não, você vai agradecer no meio disso. Em tudo, seja grato, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Não é que você tem que agradecer porque perdeu o emprego e nem porque perdeu alguém. Você precisa agradecer grato em tudo. Deus tem um propósito, Ele sabe o que está fazendo. E a gente é grato porque a gente tem a presença dEle, a gente é grato porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido e tem nos ensinado nesse tempo. Não é agradecer por tudo, mas em tudo. O texto diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus quer que nós sejamos gratos em tudo e não por tudo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, também disse Paulo, né, no Romanos 12:2. Num capítulo, então, de exortação: não deixe vencer por o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Na realidade, não tem como a gente agradecer por esse tempo, mas nesse tempo nós somos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado nesse tempo. O que Paulo ensina, então, é que é preciso dar graças, não por tudo, mas em tudo. E para a gente ser grato, a gente precisa ser humilde, porque se a gente for no nosso coração orgulhoso, por exemplo, se uma mãe e um pai faziam um sacrifício imenso para estudar um filho, e o filho diz assim: eu consegui, bate no peito, na realidade ele conseguiu com a ajuda dos seus pais, com o esforço dos seus pais. E é necessária essa humildade de reconhecer que não fomos nós que fizemos, mas que é o Senhor que nos dá. Então, orgulho é uma coisa que impede a gente de sermos gratos. E Provérbios 21:4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos é pecado, são pecado. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se tornar orgulhoso com relação às coisas que a gente faz, ou que a gente sabe, ou que a gente tem. Porque isso nos impede de ser gratos, e isso é pecado diante de Deus, porque realmente tudo vem do Senhor. Tudo Ele nos dá saúde, Ele nos dá graça, Ele nos abençoa, Ele nos ama.
e tudo vem do Senhor. Precisamos reconhecer, então, a benignidade de Deus. E o nosso desafio maior é ter um coração agradecido, não se apegar às circunstâncias, mas depositar sua confiança no fato de que Deus nunca desampara a gente. Colossenses 3, 12 a 17 também fala e que deve habitar no nosso coração a gratidão. O apóstolo Paulo fala então que a gratidão tem que ser por tudo. Vamos abrir esse texto de Colossenses, então. Colossenses 3, 12 a 17, para a gente ler, tá bom? Aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo fala 3 vezes nesse texto pequeno que nós lemos sobre gratidão. Ele diz então que a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações, que nós somos chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Depois ele fala que é para a gente se aconselhar com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmo, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Você deve cantar ao Senhor com gratidão no coração. E tudo o que a gente fizer, seja em palavras, seja em obras, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que ele nos proporciona a fazer. E então nós queremos muito deixar isso com você nesta manhã. Que o seu coração seja grato, que você não olhe para as circunstâncias, mas que você olhe sempre por tudo que Deus tem feito ao seu redor e cuidado de você. E que em tudo você seja grato ao Senhor. Amém? Muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Senhor, por termos uma família na fé e uma família de sangue. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Obrigado porque o Senhor tem ido à nossa frente, resolvendo todas as situações e cuidando de nós, dando sabedoria, graça, discernimento. Obrigada também pelo sofrimento que passamos, porque sabemos que Ele tem propósito em nossas vidas, em nos transformar e ficarmos parecidos contigo, Jesus. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela escola dominical, pelos alunos da escola dominical, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós ao estudarmos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus.